São 5h39 da manhã. Tá caindo uma chuvinha linda e deliciosa lá fora. Eu acordei bem cedinho para estudar. Atos capítulo 11. O que eu fiz? Eu estudei com o Skip Heitzig, Chuck Missler e David Guzik, que foi o melhor. O David foi o melhor, na minha opinião. Aí eu preparei o documento de texto aqui no computador para ir acompanhando, né? Aí, qual foi minha surpresa? Depois que eu levantei para ir ali na cozinha, quando volto, Pipa, cadê Pipa? A culpada não tá aqui. Em cima do teclado, eu não sei em cima de qual tecla ela pisou. O fato é que quando eu cheguei, o computador estava completamente desconfigurado. Ao invés de ele estar com essa orientação, ele estava com essa orientação. Terrível. Aí, meu primeiro pensamento foi, vou ter que confiar na memória, então. Mas não existe isso. A gente confia, eu confio no Espírito Santo para guiar esse estudo. Pois é, porque o computador eu até desliguei, porque realmente não dá pra ler assim e isso eu tenho que fazer uma outra hora pra voltar a colocar. Deve ser coisa simples. Mas, bom, de todo modo, é uma alegria, é um privilégio estudar a palavra. E, antes de começarmos, eu vou fazer uma oração. Pai querido, muito obrigada por esse privilégio, por essa satisfação, essa alegria de ler sua palavra, de compartilhá-la. Eu te peço que o Senhor me ajude a colocar... Eu peço que o Senhor coloque tudo no seu devido lugar. Me ajuda a ocupar o meu lugar. Me ajuda, como João Batista pediu, a diminuir para que o Senhor cresça, porque eu quero que seu filho cresça. Eu quero que o nome dele brilhe. Envia o seu Espírito Santo, conduz esse estudo, abra as portas dos corações de todos que vão ouvir, para que eles recebam sua palavra, para que a semente germine. Nós precisamos de vida e a vida está no seu filho. Faz o que só o Senhor pode fazer. Eu me coloco nas suas mãos, na total dependência do seu Espírito. Totalmente. Eu peço que o Senhor me ajude, que o Senhor impeça meus pés de tropeçar, que o Senhor guie cada palavra, que o Senhor abençoe com a sua perfeita alegria, com a alegria da sua presença, a alegria que é a comunhão com o Senhor. Que essa alegria seja presente nesse estudo, porque é um engano achar que ler a Bíblia é algo chato, é uma alegria, é comida para o nosso coração, para a nossa alma. É luz, é paz, é vida. Eu te agradeço muito, eu te agradeço. Em nome do seu Filho eu peço que o Senhor conduza esse estudo. Em nome do seu Filho eu peço. Amém. Muito bem. Como vocês podem ver, eu botei um pisca. Não é Natal e nem é de noite, porque tá de manhã. Daqui a pouco vai clarear o dia, ainda tá escuro. E os gatos estão naquele momento que tem um nome, né? Random Activity. Tá uma coisa. Está todo mundo correndo atrás de todo mundo. Muito bem. Vamos para Atos capítulo 11. Tudo que eu tenho é uma Bíblia aqui, sem nenhuma anotação, porque a anotação que eu tinha feito estava no computador. Então, isso é bom para lembrar que realmente o autor é sempre o Espírito Santo. Vamos lá, capítulo 11, versículo 1. E ouviram os apóstolos e os irmãos que estavam na Judéia que também os gentios tinham recebido a palavra de Deus. Voltando para o capítulo anterior, Pedro, a gente está aqui no ministério de Pedro ainda, depois que o foco vai para Paulo, nos capítulos seguintes. Pedro estava lá esperando o rango ficar pronto, bateu aquela fome, ele teve uma visão, né, de um lençol amarrado e vários animais que não eram autorizados, assim, não eram
consumidos pelos judeus. Os judeus não comiam aqueles animais, então ele olhou para aquilo e Deus disse para ele: Pedro, mata e come. E Pedro respondeu: de modo nenhum. Jamais entrou na minha boca coisa imunda. E aí Deus disse: ao que eu limpei, não chame de imundo. E esse diálogo aconteceu 3 vezes. E aí Pedro se deu conta, né? Chegaram as pessoas na casa dele naquele momento. O Espírito falou para Pedro que essas pessoas estavam indo lá para falar com ele, que não era para ele duvidar de nada. E aí ele acaba indo para casa do... gente, em que cidade foi isso? Cesareia, né? Na casa do Cornélio, um centurião romano. Então imagina, um judeu raiz ir para a casa de um centurião romano para pregar a palavra. Foi um quebrantamento, assim, foi um trabalho que Deus estava fazendo em Pedro para ele... Treta rolando. Abrir a visão dele de que o evangelho não era para ser pregado só para os judeus, não era para ser pregado para um grupo específico. A ordem de marchar, né, que Jesus deu foi para que eles fossem para Samaria, Judeia, todos os confins da terra. A palavra é para todo mundo. Muito bem, aí Pedro entendeu a visão, ele foi lá, pregou para Cornélio, foi uma alegria geral, porque enquanto Deus estava preparando Pedro, ele preparou Cornélio também. Cornélio era um centurião, mas ele era crente em Deus, ele dava esmolas, ele estava em contínua oração, ele queria conhecer a Deus, ele virou as costas para o panteão romano, para o politeísmo né, no qual ele foi criado, e ele creu no Deus único do povo judeu, que era justamente o povo que, né, por ofício perseguia. Então, milagres da palavra. E aí foi aquela comunhão perfeita, né? Pedro pronto para pregar, e as palavras que o Cornélio disse, né? Ele juntou uma galera na casa dele para receber Pedro e disse: nós estamos aqui e nós queremos ouvir a mensagem que você tem para dizer. A gente quer ouvir sobre Deus, a gente quer receber essa mensagem. E Pedro fez a pregação dele, fazendo brilhar que nome? De Jesus Cristo. E aí o Espírito Santo desceu sobre todos que estavam lá, e glória, 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 perfeição, felicidade total. Aí, veja como é que começa o capítulo 11. Os brothers de Pedro ficaram sabendo que ele foi para casa do centurião romano. Como assim? Então, e ouviram os apóstolos e os irmãos que estavam na Judéia que também os gentios tinham recebido a palavra de Deus. Aí você pensa, será que não era para eles terem ficado felizes? Porque justamente foram essas as ordens que Jesus deu. Vocês vão pregar para geral. Só que não, eles ficaram indignados. Aí veja só, versículo 2. E subindo Pedro a Jerusalém, disputavam com ele, estavam ralhando com ele. Disputavam com ele os que eram da circuncisão. Tipo assim, né? Os da circuncisão, os judeus raiz. Dizendo... Olha a acusação: entraste em casa de varões incircuncisos e comeste com eles, né? E o fato de comer aqui tem um significado muito grande, porque implica uma comunhão muito grande. Comer com alguém não era uma coisa banal. Não é que nem hoje em dia você tá no shopping, tá na praça de alimentação, você senta, se bem que não existe comunhão nenhuma, né? Às vezes você nem olha pra cara da pessoa, tá cada um no seu celular, uma tristeza. Mas comer junto nessa época implicava realmente uma comunhão. Por isso foi um escândalo Jesus comer com prostituta, comer com publicano, comeu com todo mundo, sentava à mesa com todos. Então eles estão basicamente acusando Pedro de ter entrado na casa de varões incircuncisos e comer com eles. Mas aí, versículo 4, mas Pedro começou a fazer-lhes uma exposição por ordem, dizendo, acho que foi o David Guzik que faz assim uma separação certinha, do versículo tal a tal Pedro aborda tal ponto, do ponto tal a tal Pedro aborda como é que foi a visão que ele recebeu do Senhor, depois ele expõe como isso estava predito por Cristo, foram ordens de marchar que Jesus deu e ele estava cumprindo, se bem que até para ele se dar conta disso levou um tempo, e o que aconteceu lá, o fato de o Espírito Santo ter descido sobre os gentios que ouviram,
foi também o cumprimento da palavra. Então, assim como o Estevão, quando ele foi acusado, se bem que agora o contexto é totalmente diferente aqui, né? Mas veja o que é receber uma acusação e essa apologética ser feita, né? Essa defesa da fé, essa defesa das atitudes, totalmente embasada na palavra. Estevão não tinha nada que esconder, assim como Pedro aqui não tinha nada que temer. Aí um dos autores que eu vi, que graças a Pipa, cadê Pipa? Eu não vou saber qual agora, mas um deles disse o quê? Esqueci, ai, gente, eu esqueci, perdi minha linha de raciocínio. É por isso que minha mãe não assiste meus vídeos. Ela não assiste nem 5 minutos, ela fala quá e larga pra lá. Eu vou lembrar. Tá. Aí ele vai contar aqui no versículo 5. Pedro falando, né? Estando eu... Ah, sim, lembrei. Por isso que foi tão importante Pedro ter juntado a turma que foi com ele lá pra casa do centurião. Foram 10 ao todo, né? Um dos autores diz que isso tem um número de testemunhas para que de acordo com a lei mosaica e tal, que foi o mesmo número de testemunhas usado lá no livro de Ruth, com Boaz. Então, assim, não foi à toa que Pedro levou tanta gente com ele para acompanhar, para ver tudo que aconteceu, como aconteceu, entendeu? Muito bem, Pedro vai dizer aqui no versículo 5: estando eu orando na cidade de Jope, tive, num arrebatamento dos sentidos, uma visão. Via um vaso, como um grande lençol que descia do céu e vinha até junto de mim. E pondo nele os olhos, considerei e vi animais da terra, quadrúpedes e feras e répteis e aves do céu. E ouvi uma voz que me dizia: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas eu disse: de maneira nenhuma, Senhor, pois nunca em minha boca entrou coisa alguma comum ou imunda. Mas a voz respondeu-me do céu segunda vez: não chames tu comum ao que Deus purificou. E sucedeu isto por 3 vezes, e tudo tornou a recolher-se no céu. E eis que na mesma hora pararam junto da casa em que eu estava 3 varões que me foram enviados de Cesareia. E disse-me o Espírito que fosse com eles, nada duvidando. E também estes 6 irmãos foram comigo. Então, 6 irmãos que foram comigo, com os 3 varões, 6, 7, 8, 9, que foram enviados de Cesareia, e Pedro, 10 ao todo. E entramos em casa daquele varão, e contou-nos como vira em pé um anjo em sua casa, e lhe dissera: envia varões a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Parei aqui no 13. Então Pedro está recapitulando o capítulo 10. E aí um dos autores, acho que foi o David Guzik, que comentou a importância desses eventos pelo fato de o Espírito Santo, que é o autor desse livro aqui, ter repetido. Porque realmente, eu não me recordo agora em outro trecho na Bíblia de haver uma repetição assim. O capítulo 11 está repetindo está recontando o que aconteceu no 10. Então, o David Guzik mostra a importância desses fatos, né? O Espírito Santo ter realmente repetido isso. Então, Pedro está repetindo que ele teve a visão. Enquanto isso, o centurião teve a visão lá também. Mandou as pessoas irem buscá-lo. 14. Aí um outro comentário. O centurião teve essa visão do anjo do Senhor. E aí Pedro está mostrando, veja, se o anjo do Senhor entrou na casa do centurião romano, como que eu não vou entrar? Entendeu? 14. O qual te dirá palavras com que te salves, tu e toda a tua casa. Olha só, então qual foi a visão de Pedro? Gente, eu tô no meio de uma gravação aqui. Aqui a culpada. Vem cá, Pipa. Vem a autora do crime. Terrível. Envia varões. Então, as palavras proferidas por Pedro, através do Espírito Santo, foram responsáveis pelo quê? Olha só, palavras com que te salves, tu e toda a tua casa. Era Pedro o dono das palavras? De forma nenhuma. Foi o Espírito Santo o autor dessas palavras.
E a quem essas palavras enalteceram do começo ao fim? A Cristo. Total, o tempo todo. Salvação, palavras de salvação igual palavras que anunciam Jesus Cristo, que pregam o nome de Cristo. E quando comecei a falar, Pedro foi interrompido pelo Espírito Santo. E quando comecei a falar, caiu sobre eles o Espírito Santo. O que eu oro para que o Senhor conceda que aconteça toda vez que eu ler a palavra. E quando comecei a falar, caiu sobre eles o Espírito Santo, como também sobre nós no princípio. Então ele está falando, o que aconteceu conosco, a gente que pensa que é o bam, filho de Abraão, judeu, nananã, aconteceu igual com os gentios. E lembrei-me, versículo 16, e lembrei-me do dito do Senhor quando disse, aqui ó, ele lembrando de Jesus, o que Jesus falou? João certamente batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. 17. Portanto, se Deus lhes deu o mesmo dom que a nós, quando havemos crido, olha, em que momento Deus dá o dom? Quando nós cremos no Senhor Jesus Cristo. Quem era então eu para que pudesse resistir a Deus? Aí olha que maravilha no 18. E ouvindo essas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo, na verdade, até aos gentios deu Deus o arrependimento para a vida. Então, olha a mecânica da coisa, como é que é. Abre a boca, prega o nome de Cristo, as pessoas recebem, são salvas, e o arrependimento para a vida. A importância do arrependimento. O arrependimento é Deus, na bondade dele, guiando o nosso coração a mudar de caminho, mudar de atitude. Reconhecer uma coisa que antes era normal como pecado, isso só o Espírito Santo faz, ninguém convence ninguém de nada disso. Uma pessoa, né, pode até ensinar, tal coisa não é boa, tal coisa não é boa pra você. Agora, o arrependimento é Deus que concede na bondade dele, no Espírito Santo. Não é tarefa nossa. Muito bem. Versículo 19. E os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Aqui, ó. Essas pessoas que foram dispersas pregaram para um público específico, somente aos judeus, né? Os aqui do 19. Só que no 20, olha só. E havia entre eles alguns varões síprios e cirenenses, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. Aí eu acho que foi o Guzik que disse que heróico que foi isso, que essas pessoas cujos nomes não estão aqui, né? O Espírito Santo colocou simplesmente como varões síprios e cirenenses. O que eles fizeram aqui, a gente pode ler assim e passar batido, mas o que eles fizeram aqui foi de uma coragem, né? De uma ousadia no Espírito Santo muito grande, porque essa cidade de Antioquia era a terceira maior, só perdia para Roma e Jerusalém, se não me engano, e era uma cidade muito conhecida pela sua imoralidade e pelo seu foco no comércio. Então, não é pouca coisa que está sendo falada aqui no versículo 20, não é pouca coisa. E a mão do Senhor era com eles, olha aqui, olha o diferencial de tudo. E a mão do Senhor era com eles. Aí eu me lembro agora de quando José foi vendido pelos irmãos, né? Ficou lá como escravo no Egito. Aí tem o porém, mas Deus era com ele, né? Lembro também dos 3 amigos que vão parar na fornalha, mas Deus era com eles. Saíram da fornalha, não tinha um cabelo do braço chamuscado. E grande número creu e se converteu ao Senhor. 22. E chegou a fama destas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. E enviaram Barnabé até Antioquia.
Agora aqui tem muita coisa no 22 que eu não vou saber dizer. A igreja que estava em Jerusalém, pelo fato de eles terem enviado Barnabé. Tem muita coisa aí, como tem muita coisa em absolutamente tudo na Bíblia, né? Agora, uma palavra sobre Barnabé. Que pessoa maravilhosa, que pessoa assim, abençoada. Por quê? Olha só, recapitulando nos capítulos anteriores, né? Ele vendeu bens e doou para a igreja. Não foram poucos bens, não foi pouca coisa o que ele deu. Ele foi o que percebeu a genuinidade da conversão de Paulo. Saulo na época, né, até o momento. Paulo, eu vou chamar de Paulo. Paulo estava lá, as pessoas literalmente fugiam dele de medo. Ninguém estava acreditando que Paulo, que perseguia cristão até outro dia, de repente estava pregando a palavra. Mas pela graça de Deus, Barnabé foi a pessoa que percebeu e ele intercedeu. Ele que, quando ele foi com Paulo, né, ele falou, gente, esse Paulo que vocês estão vendo aqui é dos nossos agora. Barnabé quer dizer filho da consolação. O papel que Barnabé desempenhou aqui realmente é de grande envergadura. Então enviaram Barnabé até Antioquia. Olha só, aí eu não sei o que aconteceu lá quando Barnabé chegou em Antioquia, mas o fato é que, olha o que está dizendo 23. O qual, quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos que permanecessem no Senhor com propósito do coração. Olha que coisa linda. Então, Barnabé foi, ele viu a graça de Deus. Ele viu a graça de Deus. Como ela foi manifestada aos olhos dele, não sabemos, mas o fato mais importante é que ele viu, ele se alegrou e ele exortou a todos a que permanecessem no Senhor com propósito do coração. Esse homem, Barnabé, a palavra nos mostra o quanto ele tinha esse dom de exortação, de encorajamento. Imagina como foi que ele se dirigiu a Paulo, no momento em que Paulo havia sido recentemente tocado por Cristo, né? Que momento, né, que Paulo estava vivendo, de que maneira Barnabé o acolheu, sabe? Eu imagino, algum pregador aí falou, tá clareando o dia, né? Que deve ter dado um abraço, foi aquela pessoa que acolheu, sabe? Como na igreja se aparece uma pessoa que estava presa, que estava usando droga, sabe? Uma pessoa que todo mundo vai virar as costas, esse aí. Sabe, Barnabé foi a pessoa que chegou e abraçou, acolheu, né? E aí, acho que foi o Skip Heitzig, que disse, sejamos como Barnabé, sabe? De acolher, de abraçar a pessoa. 24. Porque era homem de bem, aqui, o que estão falando? 24, o que ele nos diz sobre Barnabé? Porque era homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé. E muita gente se uniu ao Senhor. 25. E partiu Barnabé para Tarso a buscar Saulo, e achando-o, o conduziu para Antioquia. Nesse 25 aqui também, não é pouca coisa, é muita coisa. O original fala que essa forma como ele buscou Saulo foi assim de uma diligência muito grande. Foi uma missão que ele realmente assumiu de encontrar Paulo em Antioquia. Para Tarso, né? Saulo estava em Tarso. Agora, teve uma coisa sobre o motivo de Barnabé ter visto a igreja crescendo, ter se alegrado e ter saído de lá para buscar Paulo, né? 26. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. E em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Então, parece que o termo cristão foi usado no Novo Testamento, acho que 3 vezes. E foi digamos, um apelido criado em Antioquia, né? E era pejorativo. No grego era cristianos, e esse sufixo ianos quer dizer escravo. Então, se você era discípulo, seguidor de Herodes, por exemplo, você era chamado de herodiano.
Então, ser chamado de cristiano quer dizer escravo de Cristo. E aí, a pergunta geral que os comentaristas fazem é: você se vê como um escravo de Cristo? Né? Paulo, numa das cartas, se descreve como escravo de Cristo. E ele usa, no original, ele escolhe o termo mais, digamos, pejorativo na época, que mais demonstra, assim, subserviência, sabe? E total rendição em relação ao Senhor. Então, foi criado pejorativamente, né? Mas para, né, nós que cremos que que essa palavra sempre nos lembre o significado dela e que nós busquemos isso. Para mim, essa ideia de ser escrava de Cristo é de uma beleza fascinante, porque ele é o Senhor perfeito. Ele é o Senhor perfeito. Ele não é o Senhor que te tortura, que quer te drenar de tudo. Ele é o Senhor, ele é o Rei que enriquece seus súditos. Né? Tem um artigo no John Piper muito lindo que eu li uma vez no Desiring God que fala isso. E a lei dele, a lei desse Senhor, a lei do Senhor Jesus, nos liberta. É uma lei que, quando seguimos, e nós só seguimos por obra dele também, nos liberta, não é uma lei que nos constrange, né? Imagina você ser escrava de um Senhor que te liberta e você verdadeiramente é livre, né? Que o Espírito Santo toque nossos corações e nos mostre a beleza disso, a graça, a vida que há nisso, a liberdade. Passou uma Harley Davidson. Mas é bom fazer vídeo cedo assim, porque tem menos barulho, né? Olha os passarinhos cantando. E naqueles dias desceram profetas de Jerusalém para Antioquia. Aí foi feita eu vi nos estudos uma distinção entre profeta que anuncia a verdade da palavra de Deus, uma pessoa anuncia, e tem o profeta que prevê, né? Que fala as coisas que ainda não aconteceram. E levantando-se um deles por nome Ágabo, dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo. E isso aconteceu no tempo de Cláudio César. Eu vi uma lista de 4 grandes fomes que aconteceram nesse período. Sobre o reinado, falaram a fome e o reinado, né? Sobre qual reinado aconteceu. E os discípulos determinaram mandar, cada um conforme o que pudesse, socorro aos irmãos que habitavam na Judéia. O que eles com efeito fizeram, enviando-o aos anciãos por mão de Barnabé e de Saulo. Então foi prevista uma fome, que de fato aconteceu, e a notícia, né, a profecia dessa grande fome tocou o coração das pessoas que buscaram prover, né? Especialmente para a igreja em Jerusalém, que foi a que mais sofreu com essa fome. E é interessante aqui que falam por mão de Barnabé e Saulo. Aqui Barnabé ainda aparece, o nome de Barnabé aparece antes do de Saulo, mas a partir de um determinado ponto vai ser Saulo e Barnabé depois, né? Barnabé reconhece, né, a atuação de Cristo em Paulo, e ele passa né, ao invés de conduzir, ele é conduzido, não por Paulo, mas pelo Espírito de Deus que está em Paulo. Muito bem, então esse foi o estudo de Atos, capítulo 11, foram 30 versículos. Eu não sei se eu vou conseguir recuperar o arquivo dos estudos, porque tinha mais coisa interessante lá. Se eu conseguir, eu coloco na descrição do vídeo depois. Então, hoje é quinta-feira, que começou com uma chuvinha, não sei se vai continuar.
Outono chegando em Brasília, eu amo dias nublados, é legal demais. Eu desejo a todos um dia abençoado, que o Senhor esteja com todos nós. E até a próxima, se Deus quiser.